Glória a Deus. Bom dia, igreja. Pode se assentar. Quero liberar as crianças para o seu culto. Glória a Deus. Vamos dar um tempinho para eles poderem estar indo para esse tempo abençoado. Que nossas crianças são ministradas, eles não ficam ali só para brincar, mas para serem ministrados realmente pela palavra, pela presença de Deus. E nós vemos que as crianças têm crescido em Deus, não somente fisicamente, mas nós temos visto os nossos filhos, as nossas crianças crescerem em conhecimento, em experiências com Deus, e é isso que faz a diferença. Quando uma criança é tocada na infância, ela é protegida na sua adolescência, amém? Ela não precisa, às vezes, ter algumas experiências que muitos de nós tivemos longe de Deus na nossa adolescência, Que é tão desnecessário, depois a gente tem que ficar pedalando para reconstruir algumas coisas. Então, por isso, pai e mãe, invista no teu filho, Se tiver retiro, se tiver... Nós temos os devocionais diários, faça com ele, isso não tem preço. Realmente você vai colher muito esses frutos. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por este dia tão maravilhoso, que é o domingo, que é o primeiro dia da semana, e neste dia estamos no primeiro dia do mês de março, e nós queremos consagrar tudo ao Senhor, e eu peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, o Senhor que é a própria palavra, que o Senhor venha tocar nossas vidas, revelar, Senhor, a verdade a nós, que não sejam meras palavras, mas que venham produzir algo novo da Tua parte, Senhor, e que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, e eu, como a mensageira dessa manhã, Espírito Santo, tenha misericórdia, que eu não venha falar coisas da minha carne, coisas da minha mente humana, mas que venha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu creio que nós temos ouvido tantas palavras maravilhosas, mas algo tão necessário, que nós precisamos aprender, viver e exercitar sempre, é ser guiado pelo Espírito Santo. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Há muitas coisas disponíveis para nos guiar hoje. Em todo o tempo esteve, mas hoje ainda muito mais forte. Existem pessoas, existem o diabo e seus demônios querendo nos guiar. Existe algo tão forte que é a nossa carne, que é o nosso corpo, nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. E como nós somos guiados pelas nossas emoções. É uma linha tão fina, muitas vezes nós achamos que estamos sendo guiados por Deus e muitas vezes estamos sendo totalmente dirigidos pelas nossas emoções. E isso traz tanto prejuízo para as nossas vidas, para a nossa família, para as pessoas que nos cercam, ser guiado pelas nossas emoções. Porque o diabo você pode expulsar, não é verdade? Você sente aquela influência maligna, aquele peso, aquela opressão, você manda embora, mas as tuas emoções... É um treinamento diário, é um posicionamento. E nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. É um prejuízo muito grande. E tem o Espírito Santo que nos chama. Ele quer nos guiar. Ele que nos guia toda a verdade. E nós não vamos ter prejuízo nenhum, só ganho em ser dirigido pelo Espírito Santo. Amém? E é imperativo aprendermos a sermos guiados pelo Espírito Santo, a sermos sensíveis ao Espírito Santo e controlados pelo Espírito Santo. Amém? Porque Ele fala, mas muitas vezes nós não damos vazão a Ele.
Nós sabemos, o Espírito Santo até fala, quantos já teve a experiência de ouvir a voz do Espírito Santo, e não obedecer? Eu já tive. Porque às vezes se eu não falo que não, ninguém levanta a mão. Eu nunca, né? Mas às vezes, você como pai e mãe, você já deu a direção. Mas às vezes teu filho também não ouviu, daí não adiantou de nada falar, não é verdade? Mas então cabe a nós ser progressivo, ouvir a voz do Espírito Santo, aquele testemunho interior que muitas vezes nós sentimos e temos, que muitas vezes não é tão claro. Ai, como que é a voz do Espírito? Muitas vezes é um testemunho interior que nós temos e praticar aquela direção. E muitas vezes vai totalmente contra as nossas emoções, a nossa carne, a nossa vontade, e às vezes a gente acha que não é de Deus, porque vai bater mesmo com as nossas manias, que muitas vezes tem nos levado para o buraco. O Espírito Santo é aquele que conhece a vontade de Deus e que foi enviado para habitar em cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, amém? Nós somos casa do Espírito Santo e é um privilégio tão grande ter Deus habitando dentro de nós, amém? E Ele projetou, sendo casa, Ele nos projetou para que fôssemos essa casa, né, essa habitação, e a ter tudo o que Deus quer que tenhamos. Amém? Nessa comunhão, nesse caminhar, Deus projetou tantas coisas para nós, Ele escreveu tantas coisas a nosso respeito. E nessa caminhada, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Amém? E eu quero falar sobre o fruto do Espírito. Eu vou mostrar aqui, trouxe um fruto. Ele tem meio que vários nomes, eu acho. Eu não gosto desse fruto aqui, dessa fruta, né? Eu não gosto muito de fruta ácida. Mas aqui é uma mexerica, ou morgote, ou pocã, ou uma mimosa. Você vê, né? Quantos nomes para uma fruta, né? Mas aqui são várias frutas? Não, é uma fruta, um fruto com vários gomos. Vários gomos. Assim é o fruto do Espírito. Não é frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Amém? Com várias características, com 9 características. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, você já está em Gálatas, você fosse para o capítulo 5, do verso 22 ao 25. Eles vão estar projetando. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? A nossa carne já foi crucificada. Amém? Jesus, Ele completou a obra na cruz. Como nós vamos ter o nosso alto de Páscoa, chamado Tetelestai, está consumado. Não, a obra na cruz está consumada. O nosso pecado, quando nós realmente nos entregamos a Jesus, Ele nos lava, Ele nos purifica. O sangue dEle é poderoso para nos purificar de toda iniquidade, de todo mal. Mas existe uma caminhada, existe um trilho para nós estarmos caminhando em santidade. Nosso passado foi apagado, mas existe um trilhar, porque muitas vezes o que nós fazemos é nós que voltamos para as nossas práticas do passado. É nós que muitas vezes olhamos para trás. Nós não precisamos mais olhar para trás. Por isso que nós temos o fruto, precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Ele é do Espírito, não é nosso. Nós não nascemos com isso, queridos. Nós não nascemos amando esse tipo de amor que eu vou falar, né? Nós não nascemos pacientes. Quem nasceu paciente aqui? O Milton, só ele, né? Ele é pura paciência, né? Você viu que teve gente que né? Achou muito engraçado, porque ele sabe que ele não é paciente, né? Então, bondade, fidelidade. Às vezes nós, mas eu sou tão bom, né? Eu sei, gente, queridos, que não estou falando sobre essa maldade, não, eu sou mal. Não estou falando, mas é um tipo de bondade realmente diferente, porque é fácil ser bom com quem é bom conosco,
não é verdade? É muito bom ser benigno, que é a gentileza, com quem nos agrada. E com quem muitas vezes nós vamos ter um retorno com aquilo. E ter domínio próprio, a temperança, é um desafio tão grande. Né? Fala que é melhor ter, né, o domínio próprio do que conquistar uma cidade. E muitas vezes nós estamos numa geração que quer conquistar uma cidade a qualquer preço, quer ter conquista, derrubando quem for que estiver na frente, acabando com família, acabando com valores, porque quer conquistar algo, quer ter um nome célebre nessa terra, né? Quer deixar algo, mas a que preço? E essas virtudes são fruto da obra que a presença do Espírito Santo realiza em nós. Nós precisamos despertar a nossa consciência como filhos de Deus para desenvolvermos o fruto do Espírito. Nós somos filhos e nós temos essa característica, nós temos esse DNA. Isso já está dentro de nós, porque às vezes a gente fala, é muito difícil isso. Eu não tenho isso, mas está dentro de nós. Você é filho, você tem características do seu pai. Eu tenho um irmão mais velho que só é filho do meu pai. Quando nós mudamos para Pinhais, depois de alguns meses, ele veio passar as férias com a gente, e ele é mais velho do que eu, e tinha um primo que mora aqui, criança, ele tinha uns 7, 8 anos, conheceu esse meu irmão, e nós falamos, ele é meu irmão, ele é filho do Diva, que é como chamava meu pai, Diva, falou, ele é filho, e a criança falou assim, não na frente do meu irmão, ele não é filho dele. A criança ficou meio indignada, não, ele não é filho. Não, ele não é. E daí a gente, né, nem vamos insistir com criança, né? Se ele acha que não é, então deixa para lá, né? E nós fomos passear no centro de Curitiba para ele ver a cidade, conhecer a cidade. E, de repente, meu irmão correu assim e brincou ao atravessar a rua. Essa criança, ela parou assim, olhou e falou, ele é filho do Diva. Ele é filho do Diva. Foi tão espontâneo, assim, ao ver aquilo, ele falou, ele é filho, por quê? Manifestou algo parecido, né? Geneticamente parecido. E nós somos chamados a ser assim, naturalmente manifestar o fruto. Porque a fruta, ela faz força para dar uma laranja, a laranjeira, ela tem aquela força. Você já viu uma laranjeira gemendo? Né? O que está acontecendo, laranjeira? Estou dando uma laranja, né? Não, nós manifestamos o fruto, amém? É para ser natural, é para ser porque já está dentro de nós, nós precisamos exercitar, e primeiramente tem que ser esse trabalho na nossa mente. É para ser natural, amém? Então, quando você faz o bem, é para ser natural. Quando você faz o mal, que é para você chorar e se lamentar. Porque hoje nós estamos na geração que se você faz algum bem, você, meu Deus, eu sou muito bom. Nossa, eu não me aguento, eu sou demais. Né? Nossa, se eu estou ajudando alguém, eu não me aguento. Querido, isso é para ser normal. Amém? Você tem a essência de Deus. Então, isso não é para dar ibope. Isso é para ser natural. Né? Às vezes, tem pessoas que vai fazer o bem. Ah, eu parei para falar com o mendigo. Tiro uma foto e posto, porque tem que ver que eu sou bom. Né? Gente, isso é para ser natural. Você tem o DNA de Deus. Então, isso ser comum, diário, amém? Agora, se você faz uma maldade, tira foto tua no trânsito, fazendo besteira. Olha eu aqui buzinando que nem um louco no trânsito, né? Ninguém faz isso, ninguém faz, né? Olha eu xingando meus irmãos, né? Olha aqui saindo cobras e lagartos da minha boca, né? Eu tenho uma foto minha que eu vou postar. Não estou xingando, mas eu estou brava, porque tiraram de mim jogando imagem em ação, né, com a família, né? A gente se reúne. Eu lembro que a gente fica envolvido naquele jogo, né? E eu lembro que eu fiquei acho que umas 4 horas de pé, gente, cega assim, que era homem e mulher, né? Primos e tias e tem uma foto que eu tô brava assim, ó, me pegaram bem no ato. E daí no final eu lembro que eu estava tão cansada, eu falei, eu estou tão cansada. Ele falou, amor, você ficou 4 horas de pé, né? Porque eu fiquei cega com aquele jogo, assim. Então, muitas vezes, nós ficamos cegos com algumas coisas da nossa vida diária. Só que a gente não tira foto disso. Ou pede para a tua esposa tirar, né? Ou pede para o teu marido tirar, pede para os teus pais tirarem. Fala, a hora que eu estiver meio descontrolado, tira uma foto, né? Para eu ver depois. Amém? Brincadeira, né?
Pode dar confusão essa semana, eu recebi ligação, né? Não. Pois o fruto do Espírito Santo são qualidades que vemos no próprio Jesus. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estamos em uma caminhada rumo à maturidade. Não podemos ser eternos bebês. Precisamos ser filhos maduros. Filhos maduros, no grego, é huios. E ele pode receber herança, esse filho maduro. E o fruto, diferente dos dons, os dons ele é dado de graça. Mas o fruto, ele é adquirido. Nós precisamos ter uma disposição para ter o fruto. Os dons é de graça, cada um de nós temos um dom, recebemos, nós temos que pedir os dons, com certeza, mas muitos de nós, às vezes, valorizamos mais o fluir dos dons. Eu não estou diminuindo os dons, ele é uma ferramenta para o corpo de Cristo, é para servirmos as pessoas. Mas o que acontece? É uma linha fina, às vezes nós queremos fluir nos dons, mas chega na hora do fruto, que às vezes é algo diário e que nós precisamos, e às vezes não dá ibope, e às vezes o caminho do fruto do Espírito é uma ladeira de descida. Você só vai tomar na cabeça, né? Tomando na cabeça, mas Deus está te ajudando, amém? É essa caminhada, às vezes é um caminhar, descer a casa do oleiro mesmo, o fruto do Espírito. Mas nós temos nessa geração que às vezes não valoriza tanto. E o filho maduro, ele é reconhecido pelas qualidades de Cristo. Ele é obediente e ele é guiado pelo Espírito. Amém? Então, nós precisamos entrar nesse lugar de filhos maduros. Nós não podemos ser eternos bebês. Nós não estamos falando aqui para você ficar analisando a vida do teu esposo, da tua esposa, do teu irmão, do teu amigo, do teu líder, de quem quer que seja. É nos analisarmos. Eu estou sendo um crente maduro, eu estou vivendo as mesmas coisas que eu vivi há 10 anos atrás, eu tenho as mesmas atitudes, eu não mudo. Fisicamente, queridos, no nosso corpo físico, se nós não nos desenvolvermos, se nós estamos raquíticos, se a nossa mente não desenvolve, nós estamos o quê? Com alguma doença. Não é verdade? E espiritualmente, se nós não nos desenvolvermos, se nós estamos iguais, se algumas coisas não nos incomodam, se o pecado ainda habita, está normal para nós, isso aqui não é pecado para mim, se é para você tudo bem, não. Você está doente espiritualmente. Você não está crescendo, você está sendo um filho tecnon. O tecnon, ele é aquele filho que nasceu agora e não é maduro. E nós precisamos ser filhos maduros. Amém? A vontade de Deus para os seus filhos. Romanos 8:29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Nós somos chamados a sermos como Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Amém? Ele era o primogênito, não, ele era o unigênito, mas ele se tornou o primogênito. Nós temos um irmão mais velho que nós podemos olhar para ele. Ele é exemplo em tudo. Ele se tornou homem. E ele não pecou. E nós podemos olhar para ele e falar, eu quero ser como ele. É possível ser como Jesus. Amém? O Pai deseja que seus filhos sejam conformados à imagem de Jesus. Se vestir da sua forma, sua semelhança e sua imagem. Nós devemos, queridos, toda manhã olhar e falar, Senhor, eu vou vestir essa roupa natural, mas espiritualmente eu quero me vestir do Senhor. Eu quero ser os teus olhos, eu quero ser os teus braços, eu quero ser tuas pernas, eu quero ser a tua voz para a minha casa, para onde eu vou trabalhar, para as pessoas que me cercam. O fruto do Espírito, onde é mais desafiador de realmente exercer dentro da nossa casa. É dentro, é as pessoas que mais amamos, mas é as pessoas que mais nós deixamos de exercer o fruto. Porque nós já somos aceitos ali. Já somos amados, não vamos ser jogados para fora.
Porque às vezes no trabalho, se você der uma de louco, você é mandado embora. Então, dentro de casa, ninguém vai fazer isso, né? Então, às vezes em casa a gente é a pior versão, é o mais duro, é aquele que não mede palavras, não ama da forma que deve se amar, não tem paciência. E para desenvolvermos o caráter de Jesus, temos que desenvolver o fruto do Espírito. Ele, como eu falei, ele deve ser adquirido, deve ser cultivado e nós precisamos ter disposição. Amém? Você está disposto? Mais ou menos, né? Você está disposto? Amém? Eu preciso permanecer em Jesus. Em João 15 fala sobre que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos ali enxertados na videira. E se nós permanecermos, nós vamos dar fruto. Amém? Frutos saudáveis. Vai ser saudável, vai ser natural dar fruto. Porque eu estou enxertado nele. Se você tira um fruto da árvore, ele já não vai, um galho, não vai mais produzir, a seiva para, não tem mais como dar fruto. Mas nós precisamos permanecer em Jesus. Porque o que acontece em uma geração que vem no culto, mas que não está em Jesus. Ele tem uma prática, ele tem um ritual. É muito comum, eu vou no culto como eu vou no mercado, eu vou no cinema, eu já estou acostumada, eu vou no culto. Mas não tem uma vida cristã, não está em Jesus. Isso é perda de tempo, querido. É perda de tempo. Nós precisamos estar em Jesus. Viver em Jesus. Ter Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não para. O que nós vemos é uma geração que está longe de Jesus. Ai, mas é que tem tanto crente no mundo que já está quase o Brasil todo convertido, mas cadê as mudanças? Nós vemos, às vezes, a violência aumentando, os crimes aumentando, mãe matando filho, pai matando filho, filhos matando pais. Vimos tão recentemente uma moça matar seu pai, sua mãe e seu irmão. É uma coisa que não dá para entender. Mas, infelizmente, querido, é o mundo que nós vivemos e, às vezes, essa mentalidade tem entrado em nós cristãos. Nós precisamos estar em Jesus diariamente. Amém? Habitar é permanecer. O ramo saudável produzirá frutos saudáveis. O fruto do Espírito, ele é composto de 9 características que juntas mostram o caráter de Cristo. E o primeiro fruto é tão lindo, é tão maravilhoso, que é o amor. E quando nós temos o amor, nós temos todos os outros. Amém? Que o amor, né, fala que Deus, ele é amor. Só que este amor não é o amor que nós vemos aí fora. Porque existem alguns tipos de amor. No português, na nossa língua, no Brasil, amor é amor. Não tem outra tradução para o amor. Por isso que você fala assim, eu amo sorvete. E daí, daqui a pouco você fala, eu amo minha esposa. Né? Parece que, meu Deus, eu e um sorvete é a mesma coisa. Né? Então, não tem essa diferenciação. Né? E a gente, hoje, todo mundo ama tudo. Né? Então, mas esse amor aqui é o amor ágape, que é gerado pelo Espírito. É o amor de Deus. É o amor de João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Se você for lá no original dessa palavra, no grego, é ágape. Deus agapou. Amém? Porque existe o amor eros, que é o amor da atração, da paixão entre um homem e uma mulher. Porque existe esse amor. E existe o amor storge, que é o amor entre amigos, E existe o filéu, ou filia, que é o amor entre irmãos, é o amor de mãe. Todos esses amores, não sei se é amores, né? Se vai plural, mas todo esse tipo de amor, ele vem de Deus, Deus que dá. Porque imagina um mundo sem esses tipos de amor também. Ia ser que igual os animais, não gostei, eu comisse. Né? O urso, às vezes, se ele estranha o filhote, ele come o filhote, né?
Porque eles, né, não têm isso. E se nós fôssemos sem esses tipos de amor, já tinha acabado a raça humana, né? Então, a gente tinha se destruído. Se com esses tipos de amor já tem umas barbaridades, imagine sem. Mas esse amor que é gerado pelo Espírito é o amor ágape, é o amor sacrificial, que nos faz amar, mesmo que não tenhamos retorno, amar a todos, amar até sem gostar. Sabia que você pode amar sem gostar? Você pode. Porque amor não é sentimento. Amor é um comportamento, é uma escolha e é uma decisão que nós temos. Amém? Ele é incondicional, sacrificial. Este amor é o amor que lança fora o medo, que nós lemos na palavra. É esse amor. Por isso, mulheres, muitas vezes nós temos alguns medos e nós procuramos num relacionamento essa segurança. E o amor, eros, não lança fora o medo, ele aumenta o medo. Porque daí você tem um namorado, daí você fica mais com medo de perder o namorado, daí você fica mais, às vezes, ciumenta. Aí você fica uma fera, né? Aí que fica mesmo a insegurança. Homem que tem insegurança e às vezes pensa em ter alguém e por conta de medos da tua infância, que às vezes você desconhece, algumas inseguranças, e você entra num relacionamento achando que aquilo vai te dar segurança e só aumenta a insegurança. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Amém? E nada pode nos separar deste amor. Esse amor ágape, nada pode nos separar dele. O amor das pessoas, ele muda. O amor eros, ele acaba, muitas vezes, né? As pessoas enfraquecem, não quero mais, perde a atração. O amor storge, às vezes, é volúvel. O amor filia, infelizmente, que é o amor de irmãos, é o amor de mãe, também, às vezes, tem seus riscos, porque nós vemos mães matando filhos, infelizmente, na nossa sociedade. Esses tempos também vimos uma mãe que matou seu filho de uma forma tão terrível que a gente não consegue imaginar como uma mãe pode fazer aquilo. Então, a gente pode dizer que o amor filia, ele pode falhar. Por mais que o amor de mãe é tão lindo, mas em Isaías 49:15 diz que ainda que esse amor, dificilmente uma mãe vai esquecer do filho que amamenta. É quase que impossível. Mas ainda que essa se esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Amém? Esse é o amor que não falha. Davi falou que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, me desprezem, o Senhor me acolherá. Amém? Então esse é o amor perfeito. Que nós não venhamos procurar uma perfeição nas pessoas, um amor que as pessoas não podem nos dar. Às vezes nós estamos buscando em pessoas aquilo que ela não pode dar. Teu marido não pode dar isso para você, esse sentimento de plenitude, de segurança. O marido dá segurança, mas ele é limitado. Essa segurança plena, esse amor perfeito, só Deus pode nos dar. Amém? Esse é o amor ágape. Como cultivar? Tendo uma visão de Deus, que nós somos chamados em Efésios 5:1 e 2, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, esse amor nos chama a nos entregarmos. Ele é sacrificial. Por isso que ele vai contra a nossa carne. Ele não é sentimento, não é gostoso muitas vezes. Por que os casamentos têm acabado? Porque a gente fica só preso no sentimento. Não estou sentindo mais nada. E como que é aquela frase tão famosa hoje? Talvez você já falou. Acho que não, vocês não falaram nunca. Eu preciso ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. E no meu direito de ser feliz, eu mato o outro, eu deixo o outro de escanteio, eu não te amo mais, e você que se lasque. É mais ou menos assim quando a gente grita essa frase nos relacionamentos. Eu preciso ser feliz, eu tenho esse direito de ser feliz, mas nesse direito eu abandono os filhos, eu abandono a família, eu desonro pessoas porque eu tenho esse direito. Mas que direito é esse? Ele não tem nada de ágape. Isso não é amor, não é o amor ágape.
Porque o amor de Deus, por isso que nós temos que ter essa visão de Deus. Quando a nossa alma gritar os nossos direitos, nós temos que lembrar. Eu estou imitando a Deus e o amor dele é sacrificial. Amém? A gente tem brincado, eu e Milton, que nós estamos na jornada, como que é? Caminhada, atos de amor. A gente tem assim os desafios, né? Então, cada dia é um fazer uma coisa pelo outro. E o Milton, ele diz que sempre está na frente. Né? Ele fala assim, amor, quando eu faço alguma coisa, ele falou, você quase me alcançou hoje. Né? Eu brinquei com ele que é igual aquele cavalinho do Fantástico lá do futebol, né, que fica. Eu falei, o teu cavalinho parou faz tempo, né? Eu brinco com ele. Então, eu falo assim, olha, eu passei de você. Então, nós temos que, às vezes, pôr desafios dentro da nossa família. Porque não é natural nosso, queridos. A gente é egoísta. A gente acha que nós temos direito de ser feliz e, muitas vezes, paramos de servir as pessoas. As pessoas da nossa família, que nós amamos, mas a gente pensa sempre em nós. É uma luta diária. Fica de olho no teu egoísmo. Presta atenção no nosso egoísmo. Eu fico sempre lutando contra o meu egoísmo. É luta diária. Às vezes é em coisas simples. Às vezes eu vou pegar um copo d'água para mim. Eu falo, deixa depois ele pega para ele, né? Eu fico naquela luta no bebedouro, assim. Né? Eu falei, não, eu vou levar um copo d'água para ele. Porque às vezes eu não levo. E ele falou, amor, você não pegou água para mim? Eu falei, amor, é que se eu pegar vai ficar quente aqui no balcão. Eu tenho minhas saídas. Então, pega fresquinha ali, com gelinho. Por isso que eu não trouxe, né? Então, mas é uma luta diária, isso é coisa simples. Mas, e nas coisas maiores? Se a gente já erra nas simples, imagina nas maiores. Né? Então, é nessa luta contra o nosso egoísmo. Porque a nossa natureza é caída. Mas Jesus está em nós, mas nós não podemos dar lado para a nossa carne. Amém? Porque ele sempre tenta sobrepor. Uma vida de oração, praticar o amor. Em 1 João 4,12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Amor não é um sentimento, amor é colocar a palavra em prática. O segundo fruto, não é segundo fruto, segundo goma, segunda característica, alegria. Do grego chara, sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Esta alegria não é só sorrisos. Amém? Porque às vezes a gente pensa assim, a alegria é sorrir. Vai muito além de sorrisos essa alegria. Porque nós podemos estar sorrindo, mas nosso coração pode estar chorando. Então vai além, e essa alegria é produzida pelo Espírito. Muitas vezes nós estamos dando nesse lugar também de não acreditar que essa alegria do Espírito ela independe do que nos cerca. Se a alegria não é gerada pelo Espírito, ela vai embora. Dependendo do que nós estamos vivendo, a gente baqueia mesmo e a gente não consegue ver alegria. Não tem dia que parece que tudo dá errado? Tudo dá errado, a gente recebe ligação ruim, nós temos problemas de saúde, nós temos problemas com a família, e a gente sente uma pressão. Às vezes não é nada errado também, mas a gente sente um peso, uma tristeza. É nesse momento que nós temos que lembrar que a alegria habita dentro de nós. E tomar posse, se apropriar dessa verdade. Eu não vou dar lugar para essa tristeza estar querendo me dominar, porque eu tenho alegria do Espírito. Amém? A sua função, vencer o inimigo. Porque muitas vezes nós entramos num lugar de fragilidade quando nós damos lugar à tristeza. E o inimigo nos vence. Ele vem e vê um lugar de fragilidade e ele vem realmente para nos destruir. Então é um lugar muito perigoso quando você dá lugar para a tristeza. É um lugar que você baixa as tuas armas. E 1 Pedro 4,12, versículo 13 diz, o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário,
Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Está falando aqui que vamos ter tribulações, mas nós precisamos olhar para a tribulação como um aperfeiçoamento, que nós precisamos passar no teste. Com esse olhar, puxa, não é assim, ai, mais luta, mais tribulação, porque meu Deus, o senhor está achando que eu sou Rambo, porque Deus está querendo me desenvolver algo, Deus, eu não sou Rambo, né? Eu sou normal, eu não quero ser aprovado dessa forma. Então, queridos, se existem provações, se existem essas oportunidades, vamos crescer, amém? Vamos desenvolver fé, vamos desenvolver essa alegria, vamos desenvolver amor. Produzir todas essas coisas, que são necessárias para uma vida abundante. Essa alegria, ela desenvolve coisas que são necessárias para uma vida abundante. Amém? Como cultivar essa alegria? Desenvolvendo a fé e num relacionamento. Olha que interessante isso, quando eu estava estudando sobre o fruto. Há um relacionamento íntimo entre a fé, entre a palavra de Deus e a alegria. Nós desenvolvemos a fé, nós lemos, meditamos e aplicamos a palavra e vivemos em alegria. Amém? Não alegria como a alegria do mundo, mas a alegria do Espírito. Eu preciso estar conectada em fé, desenvolver a fé e viver a palavra. Amém? Estudar a palavra. Eu preciso dar de mim mesmo. Dar de si mesmo ao outro. Isso traz alegria. Quando você se doa, quando você faz o bem, quando você faz algo bom para a pessoa sem esperar nada em troca. Fazer porque eu amo, fazer porque a pessoa está num momento de fragilidade. Quando você se dá, hoje à tarde, os jovens vão para o asilo, o quê? Lar Vó Noêmia. Tem um grupo de jovens que vão. Não só os jovens, tem alguns casais que estão indo também. Eles se dão. E com certeza, quando eles voltam do Lar Vó Noêmia, eles voltam completos. Porque ao se dar, eles são cheios, porque esse fruto do Espírito é gerado. Amém? Buscar a presença de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós nos alegramos. Porque na presença de Deus há abundância de alegria. Amém? Por isso que quando você assim, vai chegando a hora do culto, você fala, eu não estou bem. Não estou bem. Estou bem para ir para o culto. Eu sei que ninguém fez isso aqui. Nunca na vida. Né? Porque aqui o pessoal é firme. Né? Não estou bem, não estou bem. Aí que você tem que vir, queridos. Porque passou o período do louvor, você já vê que aquela tristeza foi embora, porque na presença de Deus, abundância de alegria. E não é Deus que precisa do nosso louvor, nós que precisamos adorá-lo. E ao estar na presença de Deus, nós somos renovados. Amém? Então, na nossa casa, para cultivar essa alegria, nós temos que ter também essa prática de adorá-lo. Louvar, cantar alto, para o inimigo ouvir. Porque às vezes a opressão está dentro da sua casa. Canta, às vezes você canta tão bem que o diabo vai embora, né? Ele fala, vou zarpar dessa casa, porque está doendo meu ouvido, né? Ou coloca um CD, né? Coloca um CD e começa a cantar junto, e o diabo vai embora. Amém? O terceiro gomo, paz, do grego eirene, quietude de coração e mente, baseado na convicção de que tudo vai bem entre o cristão e o Pai Celestial. É a paz com Deus. Amém? É a paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que, como a alegria, está tudo caindo em volta, mas eu tenho paz. É aquele passarinho na fenda da rocha, tem uma tempestade em volta ali fora, né? Mas ele está ali na fenda da rocha, ele está cantando felizinho. Ele não está nem aí, porque ele tem paz ali, naquela fenda da rocha. E quando nós temos essa paz gerada no Espírito, nós somos esse passarinho na fenda da rocha,
cantando, olhando ali a tempestade, mas nós temos paz, nós temos segurança. Porque uma das funções, amém? E a função dessa paz, uma das funções, é impedir que o coração do cristão fique perturbado. Vamos abrir em Filipenses 4, nós vamos ler do versículo 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, olha essa palavra, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu vou ler essa segunda parte. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra guardar é um termo militar que significa guardar com uma defesa ou sentinela. Então, ter a paz de Deus é a mesma coisa que como ter uma tropa militar guardando o nosso coração e a nossa mente contra o inimigo. Amém? Quando você tem essa paz, você consegue se sentir protegido nas situações adversas que nós passamos, que todos nós passamos na nossa vida. Enquanto vivemos nessa terra, nós vamos ter dificuldades, adversidades, perdas, ganhos, tristezas, alegrias. E nós precisamos saber lidar com essas situações. E o fruto do Espírito nos prepara para vivermos da melhor forma. Amém? Passarmos por essa situação como Jesus passaria. Não é na nossa força, não é na nossa força humana, porque na nossa força humana nós vamos desistir, nós vamos falhar. Porque às vezes a gente fala, não, eu tenho um domínio próprio, né? Hoje está tão em alta a questão de você fazer yoga, para você ter domínio, para você... E de repente você sai da yoga com um tamanco na mão para dar na cabeça do primeiro que passa na tua frente, né? Porque você não melhorou nada. Aquilo ali é temporário às vezes. Né? Não melhorou. Determina a direção na vida do cristão. Olha o que a importância da paz, ela determina a direção nas nossas vidas. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz como árbitro, como nós falamos, né, ano passado, quando nós tínhamos uma viagem marcada, e o Milton começou a sentir que não tinha nada que nós pudéssemos entender o porquê daquilo, mas o Milton falou, amor, eu não sinto paz nessa viagem, eu não sinto paz. Eu falei, então, diz não para essa viagem, a gente não vai. Nós iríamos servir num retiro de uma igreja que estava começando a fazer o retiro, e era fora do Brasil, nem lembro mais o nome da cidade. E foi a semana justamente que meu pai adoeceu e morreu em 1 mês e meio, seria os dias que nós estaríamos fora. O próprio Espírito Santo, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então é isso, é o fruto do Espírito. Então nós precisamos do fruto do Espírito, nós precisamos dessa paz, amém? Nós precisamos dessa direção. Jesus, ele é o príncipe da paz, amém? Então se nós participamos desse reino, temos ele como rei, nós temos essa paz, amém? Porque ele é esse príncipe. Como cultivar essa paz? Na oração, permanecendo em Jesus, encontramos paz quando deixamos de confiar nos nossos próprios esforços. Amar a palavra de Deus, porque assim, os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Esse versículo está no Salmo 119, 165, eu acho, que diz que aquele que ama a palavra desfruta a paz. Amém? Então, nós precisamos ter um relacionamento íntimo. Ontem o pastor Wellington pregou nos Jovens Casais, e ele falou muito sobre esse relacionamento com a palavra. E nós precisamos a partir da palavra, receber direção para todas as áreas, nos desenvolvermos. Amém? Ali, o próximo fruto, próximo gomo desse fruto, longanimidade.
do grego macrotomia, perseverança, paciência, ser tardio para irar-se e para o desespero. Esse fruto já fica um pouquinho mais estreito, né? A gente já fala, já é um pouquinho mais difícil. O nome já fala, longanimidade, né? É a paciência, a famosa paciência, que às vezes a gente tem tanto orgulho de dizer que não tem. Fala, não tenho paciência, não tenho paciência, não tenho paciência. E às vezes a gente enche a boca para falar, mas aqui o fruto do Espírito é longanimidade. Amém? E a função dela é produzir perseverança. Eu não vou ler, porque senão não vai dar para falar todos o fruto, todos eles. A longanimidade é a qualidade dada por Deus, que faz o homem ser resignado até na provação. Somos exortados a andar com longanimidade, revestir-se de longanimidade. Perseverança, capacidade de permanecer firme sob sofrimento, sem se enraivecer, sem ter ressentimento, sem entrar em desespero, sem ficar com autocompaixão. Complicou um pouquinho mais a longanimidade, né? Ela vai indo, vai afunilando. Ela é desafiadora, mas nós temos essa capacidade. Amém? A paciência sem ficar com raiva, sem entrar em desespero, sem olhar a situação e falar, eu tenho direito de lutar, eu tenho direito de gritar por isso, eu tenho meus direitos. E a paciência, ela é o fruto da perseverança. É a demonstração de confiança em Deus e saber que atenderá a seu tempo e não no nosso. Esse é o nosso grande desafio. Saber que tem o tempo de Deus. E muitas vezes não é o nosso. E nós queremos no nosso tempo, nós somos a geração da rapidez, que nós achamos tudo muito demorado. E a paciência nos ensina que tem um tempo para todas as coisas. Esperar no Senhor, sem perder a esperança, não admitindo derrotas e nem se deixando dominar pela ira da espera. Porque a ira, o esperar, às vezes desperta em nós uma ira. Nem vou perguntar quem já teve, porque ninguém vai levantar a mão, né? Porque todo mundo aqui é uma bênção, né? Às vezes a espera nos irrita e a gente fica irado. Você já viu, em fila de mercado é as cenas, né? Que a gente vê assim. Essa semana eu fui no mercado, estava na fila do açougue, e de repente, uma mulher, assim, não era uma senhora, ela é tipo eu, nova, assim, bem nova, assim. E ela entrou assim do meu lado, tipo uma fila paralela. Aí a hora que o açougueiro falou assim, quem está na vez? Ela falou, eu. Mas eu falei assim, fruto em ação, vou deixar ela entrar na minha frente. Vai que ela é mais velha que eu, né? Então, porque às vezes as pessoas querem tirar proveito em situações, pessoas mentem em situações que a gente, puxa, essa pessoa está mentindo isso, puxa, ela está sendo desonesta. Mas o Senhor vai tratar com ela, amém? Não vai ser eu que vou fazer escândalo, porque em todo lugar tem alguém que te conhece, querido. Todo lugar. O Max, que abriu ali novo, esses dias eu estava no caixa, e eu sou boa de fisionomia, mas eu olhei a moça, mas assim, parecia que eu conhecia, mas não sabia. E ela falou, oi, pastora. Eu falei, oi, querida, tudo bem? Né? Ainda bem que a gente é irmão, a gente pode chamar o irmão de amado, de querida. Então, sempre as pessoas vão nos conhecer. E às vezes a gente faz papelote no lugar, quer lutar, quer esbravejar por algumas coisas. Eu não sou bobo, não é porque eu sou crente, eu sou bobo. Mas às vezes vai valer a pena você passar papel de bobo. Porque você vai glorificar o nome de Jesus. Você vai demonstrar o fruto do Espírito ali. Amém? Eu já contei algumas vezes aqui, uma vez eu fui levar minha mãe no UPA, anos atrás, e tem a triagem do UPA, né? E ali, a hora que o enfermeiro, eu não lembro, eu estava pressão alta, não lembro, e eu fui falar alguma coisa para o enfermeiro. Eu não sei se ele achou que eu estava querendo, dar opinião, né? Não é nem enfermeira vindo dar opinião, acho que ele pensou isso. Não sei o que ele pensou, mas ele me tratou mal. Ele falou, eu vou ver, não sei o quê, blá, blá, blá. Daí eu fiquei assim, nossa, né, que agressivo. Aí me deu aquela vontade de revidar, sabe? Daí eu falei assim, não, vou ficar quieta, porque minha mãe também não está boa, né? Deixar. Passou aquilo. Eu fiquei chateada porque ele foi muito agressivo. Aí passou a semana, chegou o domingo, eu iria ministrar. E quando eu subi no púlpito e eu comecei a ministrar, essa enfermeira entrou na igreja.
Não sei de onde saiu aquele homem. Não sabia nem que morava em Pinhais. Mas ele entrou na hora que eu comecei a pregar. Eu vi ele entrando assim pela porta, porque a igreja lá na Jacomel, o púlpito era bem de frente para a porta, assim. E aquilo foi uma lição para mim. Se eu tivesse feito um barraco aquele dia no UPA, se eu falasse, você não sabe de nada, eu quero falar, eu tenho meus direitos, eu vou na ouvidoria da prefeitura, não sei o quê, você está me tratando mal, eu que pago teu salário, porque a gente fala isso, às vezes, Nem paga nada, Então, a gente quer esbravejar. E se eu tivesse feito isso, o que ia acontecer? A hora que ele me visse lá no púlpito, ele falou, o quê? Essa louca aí? Vou em outra igreja. Ou nunca volto numa igreja, Então, a gente tem que se cuidar, querido. Em todo lugar alguém te conhece. Às vezes, você está num lugar distante. Em Quixeramobim, no Nordeste, tem um lugar chamado Quixeramobim. Talvez você está lá. Em Quixeramobim, você acha que ninguém te conhece e você faz algo e, de repente, um irmão fala, passa, irmão. Alguém te conhece lá. O Milton estava viajando numa viagem missionária com o pastor Luciano. Estava em Dubai, gente. Tão chique esse rapaz. E ele encontrou a tia da Tamara e do Chedinho lá. Ô, pastor! Ele falou assim, eu esperava que o pastor Luciano fosse conhecido. Estava o pastor Edson Rebustini, de São Paulo, ele ser conhecido. Ele falou, mas eu, de Pinhais, conhecido em Dubai, Eita, não é só do bairro Alto, não, é lá também. Amém? Então, nós precisamos ser exemplo em todos os lugares. O próximo, benignidade, que é a famosa gentileza. Do grego, Christotes. Eu vou depois fazer uma aula de grego com o Hudson. Não sei se eu estou pronunciando certo, Mas perdoa. Não querer magoar ninguém, nem querer provocar a dor em ninguém. A benignidade é uma disposição amável, terna para com os outros. Benignidade ou gentileza significa a ideia do tratamento com brandura, amabilidade, compaixão e misericórdia. É difícil, mas é possível. Amém? Porque nós temos essa doçura do Espírito Santo. O Espírito Santo é doce. Então, quando nós entendemos e conhecemos e somos guiados por Ele, a gente entende que nós não podemos derramar amargura. Quando esbarram em você, o que você transborda? O que transborda do teu copo? Dureza, chatice, amargura, grosseria, ou quando esbarram em você, transborda doçura, gentileza, empatia. O que nós estamos transbordando? Bondade, do grego agatossune, zelo pela verdade e retidão, repulsa ao mal, pode ser expressa em atos de bondade ou na repreensão e na correção do mal. A pessoa boa não é aquela que acha que está tudo certo. Não, a pessoa boa, ela luta contra o mal. Algo está errado, ela vai fazer algo para consertar aquilo. Amém? Por isso que nós nascemos, o Senhor nos criou para as boas obras, a palavra diz isso. Então, por isso que eu falo, você não tem que se admirar de você mesmo quando você faz algo bom, porque você foi criado para isso. Então, quando você corresponde a essa verdade, você está fazendo o que você nasceu para fazer. Agora, quando nós somos maus, quando a gente é omisso, quando nós damos uma de cego para as coisas erradas, está errado, mas eu vou deixar, nem vou me envolver. A gente está errado, nós não estamos sendo bons, estamos sendo omissos. E isso vai ser cobrado de nós, porque nós vimos e nós nos omitimos. Então, a pessoa boa, a bondade, vai lutar pelo que é correto. Então, queridos, às vezes nós temos uma cultura assim de não querer invadir muito a vida das pessoas. Às vezes o curitibano é mais fechado. Mas quando nós amamos e vemos a pessoa trilhando por um caminho errado, ela entrando num relacionamento errado, fazendo algo que vai dar errado, nós vamos ter que por te amarmos e por lutarmos pela bondade correta, nós vamos te falar. Amém? Nós vamos, e nós queremos isso também, porque nós temos pontos cegos.
Amém? Então, quando nós somos bons, nós lutamos pelo que é certo. Amém? A função dessa bondade, dessa benignidade, capacitar o cristão a ser o sal da terra e a luz do mundo. Ser salgado na medida certa em qualquer situação, com incrédulos, com membros do corpo de Cristo, com as nossas famílias. O ser salgado, o sal é uma bênção, porque você comer uma coisa sem sal nenhum, você pode colocar tudo que é tempero, né? Os pessoal mais natureba, eles colocam sálvia, colocam orégano, é tudo muito gostoso, né? Tudo muito bom. Mas se não coloca sal, o que acontece? Não aparece, aquilo fica meio sem sabor. Um pouquinho de sal já dá vida. Mas se você pôr muito sal, querido, você estraga tudo. Ninguém suporta. Né? Aquilo não dá para comer. E o nosso desafio como salgado no equilíbrio. Porque tem irmão que é salgado demais, né? Chega a doer na cabeça, né? Aquele irmão. E aqueles relacionamentos. E a pessoa também que é insonsa, puxa vida, né? Não faz diferença onde está. Nosso desafio é ser salgado na medida. Amém? A palavra nos dá luz. E a implantação da palavra produz luz na pessoa. Quando eu pratico, eu brilho. Amém? Quando nós brilhamos, né, quando a gente usa maquiagem mulher, né, cheia de glitter, nós brilhamos quando nós praticamos a palavra de Deus. Amém? Fidelidade e fé, do grego pistes, esse é bem conhecido. Lealdade constante, inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa. Compromisso, fidelidade, honestidade, digno de fé, merecedor de crédito. É muito lindo, né? É característica de Deus. Deus é fiel. E nós podemos ser fiel como Ele. Amém? Ter essa fidelidade nos nossos compromissos, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, no trabalho, no que nos é confiado. Fidelidade às coisas que as pessoas nos dão para fazer, nos nossos compromissos, nos nossos horários. Fidelidade que ele tem sido tão roubada nos relacionamentos. Hoje, quando as pessoas não se sentem felizes, como eu já disse, elas se sentem no direito de trair. Elas se sentem no direito de... Não, eu posso me relacionar com outra pessoa porque eu não estou feliz nesse relacionamento, então eu posso ser infiel, porque eu me acho no direito. Então, isso não é fruto do Espírito, isso é obra da carne. Nós não lemos as obras da carne, mas se você for ler ali Gálatas, vai falar sobre as obras da carne. As obras, né, quando a diferença do fruto e as obras está no plural, porque quando nós damos lugar para a carne, toda sorte de coisa podre pode vir, toda sorte de coisa ruim pode vir, porque nós damos vazão para o diabo e ele é mestre em fazer coisas malignas. A fidelidade é a maneira pela qual se comprova a fé. A fidelidade é o número 1 no currículo de um candidato ao ministério. Se nós queremos servir ao Senhor no ministério, nós precisamos ser fiéis. Amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Ele é fiel. Em Lamentações 3, 22 e 23. Tem aí, Léo? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus é grande, porque as misericórdias dele se renovam todos os dias. Quando você acorda de manhã, você pode pensar assim, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida, e eu posso viver esse dia, porque se a misericórdia dele não se renovasse sobre mim, o que seria de mim? Amém? E nós precisamos ser fiéis nos cumprimentos dos votos feitos a Deus. Muitas vezes nós fazemos votos com Deus. E quando a bênção chega, aquilo que nós prometemos a Deus chega, a gente fica bêbado com a bênção. Né? A gente fica extasiado com a bênção. Esqueço que isso aqui pega tudo. A gente fica extasiado com a bênção e esquece do voto que fez a Deus.
Na vida familiar, nós precisamos ser fiéis. Quando você traz sua esposa, você traz seus filhos. Quando você traz seu marido, você traz seus filhos. Às vezes você pensa assim, não, meus filhos não têm nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Porque vocês são um. Amém? No trabalho. Mansidão. Do grego prautes. Moderação associada à força e à coragem. Alguém que pode irar-se com equidade, com equilíbrio, quando for necessário, e também, humildemente, submeter-se quando for preciso. É esses dois lados, o manso. O manso não é aquela água parada. A pessoa pensa assim, o manso é aquela pessoa, tudo bem, né? Ok, tanto faz subir como descer, né? Não, o manso, ele vai lutar pelo que é certo também, como a bondade. Mas ele vai lutar equilibradamente. Não é aquele que vai fazer esparrame na família, nas festas da família. Eu vou lutar pela minha avó aqui, que estão humilhando ela, e não sei o quê, e xinga todos os tios, e xinga todo mundo, e briga, e faz, porque eu estou lutando pela minha avó, que não sei o quê, pela aposentadoria dela, que eu vou fazer um empréstimo no nome dela, né? Né? E muitas vezes a gente quer ter fé. Estou brincando do empréstimo, porque eu sei que isso é pecado e não pode fazer isso com os idosos. Mas o que acontece? A gente quer fazer algo certo, mas nós fazemos da maneira errada. A gente quer, puxa, eu quero consertar algo, mas eu conserto da pior maneira e a gente sai como o louco da família, que é crente, mas não sabe falar, não sabe agir, não sabe nada. Tem um jeito certo de fazer. E a gente, quando nós vemos a situação, a gente fala, Espírito Santo de Deus, que mansidão em ação, mansidão ativar. Igual lá da Liga da Justiça, né? Não tinha aquele ativar? Então, você pensa assim, eu sou um herói, né? Eu tenho fruto, mansidão ativar, né? Faz com a tua esposa assim, quando o negócio está pegando fogo, você fala assim, mansidão ativar, né? Pode dar errado também, pode dar errado, né? Então, funções, a função da mansidão, capacitar, desenvolver autocontrole. A pessoa mansa possui autocontrole para não reagir, mesmo quando acusada falsamente. Isso é muito difícil. Quem já foi acusado falsamente sabe. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se lidar, é você ser acusado de uma coisa que você não fez. E você ter equilíbrio nesse momento. O servo do Senhor deve ser manso. E nos capacita, a mansidão nos capacita a sermos humildes. Jesus, né, em Mateus diz que ele foi, né, aprender de mim. Ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus foi manso e humilde de coração. Então, nós não temos desculpa de dizer que nós não somos mansos. Nós somos seguidores dele, nós somos mansos e humildes de coração. Quando o fruto da mansidão está sendo desenvolvido, o cristão desenvolverá a atitude de o bem-estar dos outros é mais importante do que o meu próprio bem-estar. A mansidão me faz olhar para a pessoa e olhar e falar assim, eu quero que ela esteja melhor do que eu. Eu vou fazer o possível para ela estar bem. Amém? Essa é a mansidão do fruto do Espírito. Não é uma água parada, é uma pessoa ativa, que luta pelo que é correto, que faz o que é correto equilibradamente e não aceita coisas erradas. Amém? O alvo sempre é corrigir e restaurar. Em Gálatas 6:1, por favor, Léo, esse versículo é maravilhoso. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Aqui, levem as cargas um dos outros e assim serão cumpridos a lei de Cristo. Está falando, se nós vemos alguém errando, nós precisamos ir lá corrigir, mas com brandura para restaurar. Porque às vezes se nós corrigirmos errado, nós vamos perder, não vamos restaurar a pessoa. Ela não vai permanecer. Nós erramos já com isso? Erramos. Todos nós, se nós formos olhar, nós perdemos pessoas por tentar corrigir da maneira errada. Mas o objetivo, a palavra nos ensina que nós precisamos corrigir para restaurar.
Amém? Não depende de nós se a pessoa quer, mas a nossa parte é tentar corrigir e mostrar o erro. O último e o grande desafio, temperança, o famoso domínio próprio. Do grego, ekrateia, controle ou domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. Domínio próprio expressa autodisciplina e moderação. Nossa mente, emoções e vontade, nossa alma, deve ficar sob o domínio do Espírito Santo. Como cultivar? Porque não adianta falar, mas a gente não fala como cultivar. Aprenda a pensar antes de falar. É o desafio, né? Porque quando vê, a gente já parece estar ligado a um fio aqui, né? Com a língua. Né? Pensou, falou, pensou, falou. Quando a pessoa fala assim, querido, tem um fio aí para me cortar. Se necessário, eu corto tua língua. Fala, né? A pontinha só. Estou brincando, né? Mas, talvez os irmãos vão passar assim perto de mim, né? Não vou fazer essa maldade, porque tem a bondade do Espírito. Amém? Pensa antes de falar. Tem coisa, queridos, no casamento que a gente perde tanta coisa. Tem casal que entra em cada coisa, assim, que, querido, vocês têm tudo para dar certo. Mas o que estraga vocês é a cabeça. Essa parte aqui do casamento. A tua cabeça estraga teu casamento, né? Porque você não pensa e tudo sai pela tua boca. Você fala o que não devia, você julga, você não tem empatia, você não é amigo, você não cultiva palavras de elogio. Então, está aí. O diabo está sendo culpado de uma coisa que talvez ele nem tenha tanta culpa, né? Ele só dá a ideia, você que está executando. Né? Então, fortalecer o homem interior. De que jeito? Orando em todo tempo. Orando em línguas. Porque a oração em línguas edifica o homem interior. Então, quando você vê que você vai falar besteira, começa a orar em línguas. Amém? Começa a orar em línguas. Fala, não vou falar essa besteira, eu vou orar em línguas. Amém? E você vai edificar o homem interior. Porque orando em línguas, você vai orar a vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca é que você fale besteira. Tem hora que você quer falar coisa que você acha que é necessário naquela hora. É coisa certa. Mas se você fala na hora errada, se torna errado. Porque a pessoa recebe, fecha o coração, não recebe aquilo e dá tudo errado. Amém? Através da assimilação da palavra, quando eu estudo a palavra, eu medito na palavra. A palavra, quando... Ontem também o pastor Wellington falou sobre quando Deus fala conosco. É maravilhoso. Preenche a nossa vida. Traz realmente uma direção clara. E Deus fala através de pessoas também. Como eu falei, falar em línguas, através do louvor. Quando nós louvamos, o louvor é uma arma de guerra, queridos. Muitas vezes nós queremos lutar muito pelos nossos direitos, bravejar demais. Tem muita injustiça nas nossas vidas, na nossa sociedade, no nosso meio? Tem. Mas o Senhor, Ele é o justo juiz. Amém? Jesus é o nosso advogado fiel. E se você tem vivido injustiça, o Senhor vai trazer à luz toda injustiça. Amém? Mas trilhe a sua vida guiada, pautado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Receber a graça de Deus. Achamos graça quando chegamos ao trono da graça com toda a confiança. Nós temos a graça que é o favor imerecido de Deus. Ele nos capacita a todas as coisas. O Espírito Santo, a palavra diz que Ele nos ensina acerca de todas as coisas. Tem coisas que a gente não sabe lidar, mas fala, Espírito Santo, me ensina. Isso é novo para mim, eu nunca lidei com essa situação, mas o Senhor sabe, então me ensina. Amém? Para terminar, gostaria que você ficasse de pé, para nós orarmos. Eu estou conseguindo algo extraordinário. Não apitou meu celular. Isso já é o fruto do Espírito em mim, hein? Como alegrará o coração de Deus Pai ver você manifestando Jesus. Manifestando Jesus. Isso alegra o Pai. Quando você manifesta o fruto do Espírito. E como a nossa sociedade, como a nossa família, os nossos relacionamentos vão ser saudáveis, vão ser melhores. Nós vamos ter vitória quando nós manifestarmos
o fruto do Espírito, nós desenvolvermos, nós já temos amor, nós já temos alegria, nós já temos paz, nós já temos mansidão, nós já temos longanimidade, benignidade, nós já temos a mansidão e a temperança, já está tudo dentro de nós, amém? Se veja como essa mexerica aqui, você é assim, está tudo dentro de você. Talvez você cresceu ouvindo que você não era paciente, que você, você era aquela criança nervosa, que gritava, que esperneava, mas essa não é a tua identidade. O teu Pai diz quem você é, amém? E que você possa se alinhar a esta verdade nesta manhã. O meu Pai diz quem eu sou, e eu sou a imagem de Jesus Cristo, amém? Eu não vou fazer apelo para você vir na frente, porque senão não daria para estarmos todos aqui, amém? Porque todos nós precisamos. Uma coisa é reconhecer, porque às vezes nem todo mundo reconhece que precisa. Mas fato é verdade, todos nós precisamos crescer no fruto. Tem coisa que está desenvolvido, mas tem coisa que não, está meio mirrado, o gomo está seco. Quem já pegou uma mexerica dessa daqui e tinha gomo seco? Talvez a gente esteja assim, um está seco, o outro tem um caldinho, mas o outro está precisando ser desenvolvido. E o Senhor quer nos tocar por completo. Quem vai sair ganhando nisso? Nós, nossa família, a sociedade. Porque nós vivemos em sociedade. E muitas vezes os estragos têm sido feitos por um povo que não tem honrado a palavra de Deus. Que está nas igrejas, mas não está sendo cristão de verdade. Não tem honrado a palavra, não tem honrado Jesus com as suas atitudes. Vamos orar, queridos? Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos ao Senhor e reconhecemos que nós precisamos da Tua direção. Nós não queremos estar sendo guiados pelas nossas emoções, não queremos ser guiados pelas nossas vontades, pelos desejos do nosso corpo, pelas coisas que vêm à nossa mente. Não queremos ser guiados por influência maligna. Nós queremos ser guiados por Ti, Espírito Santo. E nós nos rendemos ao Teu mover. Muitas vezes o Teu mover vai ser concertos. Vai ser realmente nos rendermos a descer a casa do oleiro. Muitas vezes vai ser um caminho de humildade. A reconhecer falhas. A pedir perdão. A realmente amar os que ninguém tem amado, a amar de uma forma diferente, a servir, a ir além, a corrigir o mal da forma correta. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós queremos ser um pequeno Cristo nessa terra. Nós não queremos ser frequentadores de culto, não queremos viver no automático, uma vida cristã chata, uma vida de regras. Nós queremos fazer por amor, nós queremos manifestar a sua glória nessa terra, porque nós fomos chamados para manifestar, porque toda a criação aguarda, ansiosa, a manifestação dos filhos de Deus, e nós queremos manifestar a glória de Deus por onde nós formos. Nós não queremos ser egoístas, nós não queremos viver no orgulho. Muitas vezes temos sido orgulhosos nos nossos relacionamentos, o nosso casamento tem sofrido, os nossos filhos têm sofrido por conta do nosso orgulho, e nós queremos reconhecer o nosso pecado, pedir perdão pelas vezes que nós falamos de uma forma tão grosseira, e hoje diante da ceia do Senhor nós queremos nos arrepender. Nós não queremos tomar sem discernir o corpo, e discernir o corpo é não estar brigado com ninguém, é estar unido ao corpo de Cristo. Muitas vezes viemos para a ceia e pedimos perdão por algumas coisas, mas ainda estamos brigados com pessoas, e nós queremos tomar a ceia discernindo o corpo de Cristo. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, toca-nos, que o Senhor venha estar alerta, nos deixando alertas. Guarda o nosso coração, que possamos estar atentos ao Teu agir e ao Teu falar, em nome de Jesus. Amém.